Fala aí pessoal, hoje nós vamos ver como adicionar um subformulário em um formulário que já está pronto. Aqui nessa série do LibreOffice Base, a gente já viu como criar um formulário com um subformulário e para isso eu usei o assistente, que é a forma mais tradicional. É o jeito mais fácil e simples de se fazer as coisas dentro do Base. Usar o assistente é sempre uma mão na roda. Só que tem situações que não há como o assistente nos ajudar. Um dos exemplos disso é querer inserir um subformulário dentro de um formulário que já está pronto. Em casos assim, é preciso fazer essa tarefa na marra e é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Bom, aqui eu tenho o formulário de clientes e minha intenção é inserir um subformulário nessa área vazia aqui. Para me auxiliar nessa tarefa, vou usar uma ferramenta muito da hora que eu ainda não mostrei em nenhum vídeo, que é essa belezura aqui, ó. Apresento a vocês o navegador de formulários. A função dessa janelinha maravilhosa é apresentar todos os controles que há dentro do formulário. Controle, como você já deve saber, é cada um desses elementos que compõem o formulário. Dentro dessa janela, a gente tem essa lista que traz um inventário completo de tudo que existe no formulário. A partir dessa lista, fica muito mais fácil identificar, classificar, editar e gerenciar todos os elementos do formulário de uma forma muito simples e rápida. Enfim, essa janela é que vai nos ajudar a inserir um subformulário aqui dentro. Para você entender melhor onde eu quero chegar, vou abrir em modo de edição aquele formulário do vídeo 21, onde existe um subformulário. Abrindo o navegador de formulário, observe que temos todos os controles, a identificação de cada um dos itens do formulário e ícones que dizem do que se trata, se é rótulo, se é campo de texto, campo numérico, enfim, tudo identificado. Também encontramos esses dois itens retráteis, ó. Eles abrigam os controles existentes no formulário principal e os controles existentes no subformulário. Bom, clicando com o botão direito do mouse aqui em Mainform e indo em Propriedades, temos todas as especificações e atributos do formulário. Aqui na guia geral podemos ver aqui em cima o nome do formulário. Repare que o termo Mainform foi um nome que foi dado automaticamente pelo assistente de formulário. A gente pode até trocar isso daqui por outro nome de nossa preferência, mas vou deixar Mainform mesmo, porque na verdade não faz diferença nenhuma. É uma questão apenas de identificação mesmo. Na guia dados, temos aqui em cima a origem do conteúdo do formulário. Nesse caso, a origem é a tabela fornecedores. Não temos nenhum filtro definido e também não há nenhuma ordem específica para a exibição dos dados. Aqui para baixo, tudo normal também. Enfim, beleza. No subformulário, conforme já vimos, nós temos um único controle que é essa tabela. Olhando as propriedades do subformulário, na guia geral também temos um nome que também foi dado pelo assistente. A gente também poderia trocar esse nome, mas vou deixar assim mesmo. Indo para a guia dados, temos a origem do subformulário, que nesse caso é a tabela produtos. E descendo um pouco mais, encontramos esses dois parâmetros, vincular campos mestre e vincular campos escravos. Ambos estão definidos para o ID do fornecedor. Se você assistiu os dois vídeos anteriores, vai saber que o campo ID do fornecedor é o que contém a informação que conecta a tabela de fornecedores com a tabela de produtos. Então, beleza. Já sabemos que quando queremos conectar o subformulário a um formulário, nós precisamos de um campo em comum. Então, ok. Basicamente, isso que você está vendo é o que precisamos fazer lá no formulário de clientes para inserirmos um subformulário, ou seja,
a gente vai ter que reproduzir esse cenário que você está vendo. Então, sem perda de tempo, vamos lá para o formulário de clientes, no modo de edição. E daqui eu já vou abrindo o navegador de formulários. Conforme a gente acabou de ver, eu preciso adicionar um novo formulário dentro do formulário principal. Afinal de contas, um subformulário é um formulário dentro do outro. E como vou fazer isso? Botão direito do mouse, aqui em Mainform, Novo, Formulário. Foi adicionado aqui no final uma entrada para um novo formulário. Botão direito em cima dessa nova entrada, Propriedades. Na guia geral, eu vou dar um nome a esse formulário de modo que eu possa identificar ele, caso depois eu necessite. Vou dar o nome de Subform Pedidos. Na guia Dados, no caso desse formulário, a origem dos dados virá de uma tabela. Tipo de conteúdo, tabela. Poderia estar vindo de uma consulta? Poderia, mas nesse caso a origem é uma tabela. Agora eu preciso informar qual tabela, qual o conteúdo dela. Vou selecionar aqui a tabela Pedidos. Filtro, não vou atribuir nada de diferente e ordenar também não. Agora vem aquelas duas informações cruciais para o subformulário funcionar, que são os campos que farão a conexão entre formulário e subformulário. Não tem nada aqui para a gente selecionar, vamos ver o que a gente tem nesse botão com 3 pontinhos. Agora temos essa janela chamada de campos de vínculo e uma explicação do que precisamos fazer. Subformulários podem ser utilizados para exibir dados detalhados sobre o registro atual do formulário mestre. Para isso, especifique as colunas do subformulário correspondem às colunas do formulário mestre. Isso daqui é aquela mesma questão que eu coloco no vídeo de número 21. O Base quer saber quais campos possuem alguma associação entre o formulário principal e o subformulário. Precisamos de um campo que combine as informações, que forme uma comunicação entre ambos os formulários. Nesse caso aqui, o campo que fará essa comunicação é o ID do cliente. Eu tenho o ID cliente na tabela de pedidos e eu também tenho o ID cliente na tabela de clientes. Aqui estou mostrando ao Base que existe uma ligação entre as duas tabelas. Existe uma informação em comum entre as duas tabelas e o campo responsável por essa ligação é o ID cliente. Beleza? Deu para pegar a visão aí? Então tá bom. Agora é só dar OK. E agora sim, temos essas duas informações preenchidas. De momento, aqui na janela de propriedades, não temos mais nada a fazer, é só fechar. Mas calma que ainda não acabou, muita calma nessa hora. A gente apenas parametrizou o funcionamento do subformulário, mas ele ainda não possui nenhum controle. Repare aí que ele está vazio. Precisamos adicionar algum controle dentro dele para que ele possa exibir as informações que queremos. Então, vamos lá. Subform selecionado. Vamos vir aqui na barra de ferramentas de controles de formulário. No meu caso, existem controles ocultos. Eu preciso vir aqui nessa setinha para mostrar mais controles. O controle que eu quero adicionar é esse controle de tabela. Basicamente, esse controle é uma folha de dados parecido com uma planilha. Agora é só clicar na área vazia aqui dentro do formulário e abrir um quadro. Isso abre o assistente de elementos de tabela, igual você está vendo aí. O Base quer saber quais campos da tabela a gente quer incluir no subformulário. No meu caso, eu vou querer todos os campos e aí é só finalizar. Repare que agora sim o navegador de formulários está mostrando que existe um subformulário dentro do formulário principal. E que dentro do subformulário
temos um controle chamado controle de tabela. Indo nas propriedades do controle, a gente pode mudar esse nome aí se a gente desejar, mas vou deixar nesse nome aí mesmo. Bom, agora já podemos fechar o navegador de formulários, pois não vamos precisar mais dele. E enfim, temos um subformulário adicionado manualmente dentro de um formulário que já estava pronto. Vamos desativar o modo de edição para ver como ficou. Bom, a gente está com algumas formatações estranhas em alguns campos, mas é facinho de resolver. Vamos retornar para o modo de edição. Essas três primeiras colunas, eu vou alterar para campo formatado. Aí eu vou nas propriedades da coluna e em formatação eu vou escolher o tipo que não mostre valores decimais. Como são campos de ID, não tem sentido ficar aparecendo 0,00, né? Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa nessas duas colunas. Nessa coluna aqui, data pedido, o formato de data está com padrão curto. Vou mudar para esse formato onde temos 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. Vou fazer o mesmo em data remessa. Acho que tem outro campo de data aqui, deixa eu ver. Tem aqui, ó, data pagamento. Então, vou mudar esse campo aqui também. Agora sim, acho que já melhorou um pouquinho, né? Vamos desativar o modo de edição e ver como ficou. Subformulário tá beleza, tá funcionando perfeitamente. Ainda tem alguma coisinha aqui que poderia ser melhorada, mas já temos vários vídeos aqui falando sobre isso. O objetivo de hoje foi mostrar como criar um subformulário dentro de um formulário já pronto. Então, missão cumprida. Espero que esse vídeo seja útil e até o próximo.